Olá pessoal, estou aqui para falar um assunto bem interessante com vocês e fique ligado comigo aí. Eu sou o Alfredo Velker, eu sou terapeuta, psicólogo e gosto de fazer análises do funcionamento, do comportamento das pessoas, e eu gostaria de fazer um bem legal agora com relação ao comportamento do Felipe Neto e as suas palavras. Se você não está sabendo ainda, Felipe Neto ele é um garoto mimado, né? E ele tem feito sucesso nas redes sociais, trabalhou muito com crianças no começo, teve vários problemas porque ele acabou levando conteúdo talvez não adequado para crianças, fez revistas também com conteúdo não saudável para crianças, foi criticado por causa disso, mas é um cara criativo e fala o que quer, fala o que pensa, e muitas vezes ele não mede sobre isso. E isso vem trazer para você um exemplo, para mim e para você, que nós também no cotidiano também temos feito isso. Às vezes a gente ofende, magoa as pessoas ou fala coisas que não têm sentido. E uma coisa que eu gostaria de trazer para você, palavra de sabedoria, é que a mente mente, mas o corpo não mente. Então, às vezes, a mente nos engana. Se alguém falar que aquela comida é boa, aquela comida é boa, todo mundo vai concordar que ela é boa e tal. Você já vai comer predisposto achando que ela é boa. Vamos dizer que seja o jiló. O jiló é amargo, muitas pessoas vão gostar e muitas pessoas não vão gostar. Geralmente, as pessoas mais maduras vão sentir prazer em comer o jiló porque eles sabem do benefício para o fígado. E as pessoas mais jovens não vão comer o jiló porque pensa e sente o sabor amargo da coisa. Então aí nós temos diferença de maturidade que faz com que a gente mude a preferência pelas coisas. Então essa maturidade que talvez está faltando para o Felipe Neto, e que de uma forma ou outra, trancos e barrancos, ele vai aprendendo. Então acompanha comigo aqui, ó. O Daniel Alvarenga aqui é um rapaz que faz umas matérias bem legal, e ele captou a imagem aqui que tá na internet. Eu vou colocar um pouquinho para você que não assistiu ainda, para ver o que ele falou e o que o Gustavo Lima respondeu, e depois eu vou fazer o comentário em cima disso. Presta atenção. Fazer nada e vem falar uma bosta dessa. Vamos ver o que o Felipe Neto falou e logo depois o que o Gustavo Lima respondeu. Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Cadê vocês? Ele fazendo a cobrança. Fazendo o quê? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Aí, olha só a resposta do Gustavo Lima. Ele respondeu em uma publicação. Olha só. Quem é esse cara? Não o conheço. Alguém me ajuda, por favor. Quero me inteirar do assunto. Aí você vê, o Felipe Neto, ele é tão insignificante pro Gustavo Lima que ele fez igual a ex dos meus amigos quando eles pedem pra poder voltar pra ela. O que ele fez? Ele fingiu demência pra não perder tempo. Agora, olha só o que o Zé Felipe, filho do Leonardo, falou pro Felipe Neto. Esse, ele entrou duro. E é claro, no sentido figurado, né? Até porque aqui o objetivo não é dar prazer, é recriminar a pessoa. Olha só. O que eu vou falar é o que o Felipe Neto falou hoje. Os artistas sertanejos ficam fazendo livezinha, bebendo cachaça. Primeira coisa, livezinha é a puta que te pariu. Segunda coisa, a cachaça que ele vai beber nas lives, nós não está pedindo para você pagar. E terceira coisa, os artistas populares que canta forró, que canta sertanejo, tenho certeza que doou muito mais e contribuiu muito mais com álcool em gel, com caralho de água para essa pandemia que você. Então lava a boca. Então uma posição política, uma posição que a pessoa toma, não justifica ela usar palavras de baixo calão. E eu sempre lembro, eu assisto muitas coisas com relação a essa politização do que está acontecendo, dessa doença que está no mundo, e vejo assim que algumas pessoas
escolhem alguém para colocar como responsável pelo processo e só olha só os problemas. E do mesmo lado, o que está do lado dessa pessoa olha para o outro lado e também só vê os problemas. Não está mais existindo bom senso, não está existindo o equilíbrio, mesmo porque as pessoas esquecem que nós temos um tipo de cérebro que generaliza as coisas. Então, se a gente queima o dedo, às vezes, numa vela, queima o dedo num fósforo ou num isqueiro, o resto da vida a gente vai ter medo de fogo, porque sabe que aquele plasma, que é o fogo, ele causa dor. Então, a gente tem a tendência de se afastar. E por que o cérebro faz isso? Mas a pessoa não fica se lembrando da primeira vez que ela queimou o dedo. Ela só lembra que o fogo causa dor. E daí ela generaliza. Todo tipo de fogo causa dor. E é uma forma de economizar, de ganhar tempo, de aprender mais rápido, de se adaptar mais rápido. E o que acontece? A gente se esquece que às vezes a mente leva isso para o cotidiano e para o dia a dia. Então, o que acontece? O Felipe Neto, ele chega a algumas conclusões sozinhas e ele tem um pouco de dificuldade de cultura, assim, não que falta de cultura seja um problema, mas a pessoa que está sendo trabalhando como influenciador, ele tem que procurar saber, ele tem que ter coerência, ele tem que saber que se ele falar alguma coisa errada, muitas pessoas podem seguir ele e acabar fazendo alguma besteira. E, por exemplo, aí falar o que pensa sem saber se está correto. Por exemplo, tem uma pessoa essa semana no Brasil, uma pessoa de cor, que o pessoal estava endeusando ela, porque foi alfabetizada com 3 anos, entrou na faculdade com 14 anos e fez pós-graduação em Harvard. E a pessoa estava viajando aí nas mídias sociais e sendo entrevistado por grandes programas. E o que aconteceu? Um dos jornais pegou e foi e constatou, pegou a xerox do diploma e mandou para Harvard. E daí descobriram que nunca ela esteve lá. Então, daí veio caindo uma cadeia de mentiras. Ela disse que havia entrado com 14 anos na faculdade em São Paulo e não foi com 18 anos. Então, um monte de mentiras foram sendo descobertas. E o que acontece? Uma boa parte das pessoas, isso chama psicose. O que é psicose? Tem neurose e psicose. Todos nós temos um pouco de psicose e um pouco de neurose. Neurose é quando você acredita numa coisa e fica repetindo, mas no momento que você é questionado, você cai na real. E psicose não. Psicose você acredita em algo e mesmo que venha alguém e prova que não é verdade, que não existe, você continua acreditando nisso. Então tem um ditado, uma frasezinha bem legal que eu já falei isso antes em outros vídeos, mas vou repetir agora para você começar a pensar. E isso que o Felipe Neto fez, ele serve para uma reflexão para nós. O neurótico constrói castelo nos céus. O psicótico mora neles. E o psicólogo e o terapeuta cobram aluguel dos dois. Então, para ver que existe uma cadeia em cima do que acontece. Mas isso dá para entender que o neurótico, às vezes, ele até entra em umas viagens, mas ele volta para o real. E o psicótico acredita naquilo. Por isso que tem o ditado, quando a mentira é contada 1000 vezes, torna-se uma verdade. Uma verdade porque as pessoas já nem aceitam questionamento. Então, tem pessoas que estão tentando acertar, tanto de um lado como do outro lado da política. Mas tem hora que eles mesmos, às vezes, se enganam. Tem vezes que nós se enganamos. Então, tudo tem que ter uma peneira. Tem que ter uma peneira para saber se é verdade ou não. Porque a própria ciência, a ciência não é ciência. Ciência é você entender e o processo ser repetido. Mas o que acontece?
na questão de remédios, de laboratórios, de motores, de questões de economia e geração de energia. A ciência trabalha para pessoas que controlam o poder. Por exemplo, motor movido a água. Você acha que a indústria petrolífera que move o mundo inteiro deixaria isso vir à tona? De forma nenhuma, motor perpétuo. Se você não viajou nessas ideias, dá uma consultada, escreva motor perpétuo, motor à base d'água no Google, que é o mestre do aprendizado hoje, que não é mais o dicionário nem enciclopédia, mas o próprio Google, que traz informações muito mais rápido, e dá uma olhada no que está acontecendo. Da mesma forma, da questão de remédio, por exemplo. O pessoal está colocando como a ivermectina fosse algo totalmente errado. Gente, ganhou o prêmio Nobel. Gente, o que está acontecendo aí é um vírus. Como que você vai deixar um vírus se replicar, aumentar no seu corpo para daí tratar? É claro, quando você quebra um osso, quebra um braço, faz uma ferida no corpo, você não deixa isso esperando se curar sozinho, você faz o curativo, você faz a asepsia, você fortalece o corpo, você cura, você põe o osso no lugar. Então, gente, cuidado, pensa bem a respeito do que é tratamento precoce, se tem lógica ou não. Vamos parar de simplesmente só porque um cara pensa, o outro pensa que isso é verdade. Se nós formos na Bíblia, eu estou viajando com vocês aqui, fique comigo até o final. Na Bíblia está dizendo que maldito o homem que confia em outro homem. É nisso que a Bíblia está falando. Quando você põe todas as aspirações, todos os seus desejos, as suas vontades, as suas confianças em outra pessoa, você está deixando de valorizar e está deixando de tomar consciência do que é realidade e do que é ilusão. Então, o castelo nas nuvens pode até ser visto. Você pega um dia ensolarado, o sol está brilhando, o céu azul, e tem nuvens, você procura, você vai ver lá uma em forma de castelo. E vai lembrar até da história de Joãozinho e o pé de feijão, que ele planta o feijão, cresce o pé, ele sobe lá, e lá dentro do castelo ainda tem uma galinha de ovos de ouro. E tem pessoas que vivem a vida inteira acreditando nisso. Então, pisa no chão, coloca a mão no seu corpo, na sua pele, coloca a mão na sua roupa, coloca a mão no corpo e sente os seus batimentos cardíacos. Isso vai trazer você na realidade, vai fazer você voltar do presente, vai fazer a sua mente sair lá daquele castelo que está construído na nuvem e voltar aqui para a realidade. Então, o senhor Felipe Neto, ele viaja muito. Antes ele batia muito na esquerda, porque a família dele era tradicional. Agora ele bate muito na direita. E ele era esquerda contra a família dele. Agora ele se tornou esquerda e bate na direita. Então ele fica indo para os extremos. O extremo é ir morar na nuvem. Então ele fala um negócio que com certeza ele vai ter voltar atrás. Porque o Gustavo Lima, o filho do cantor famoso lá, demonstraram isso. Vocês vão ver que muitos outros vídeos estão trazendo a grande quantidade de alimentos, de remédios e de dinheiro que esses cantores sertanejos levantaram. Então ninguém com telhado de vidro pode ficar tirando pedra nos outros. E nós, às vezes, com os nossos amigos, veja o exemplo do BBB aí, Carol Conká, está tendo que se redimir agora. Por quê? Porque antes de ir para o BBB, ela vivia num castelo de ilusão. Então ela vivia lá no castelo. E não teve jeito, ela foi obrigada a cair desse castelo, cair na terra e tomar consciência do que está acontecendo. Como que a gente faz isso? Sente o batimento cardíaco, respira. Sente o ar entrando e sente o ar saindo.
E daí você não vai parar nesses radicais, porque o neurótico radical também tem problema. Eu já tratei de cliente que comprou 400 tamanquinhos e que nunca usou nenhum, mas a neurose de consumir, de comprar algo diferente, era muito grande e teve que ser tratado. Já vi pessoas que lavavam a calçada 6 vezes por dia. 6 vezes lavava, porque caiu uma partícula de poeira. Então, neurótico ao extremo não funciona. E nem psicose. Psicose, toda vez que você acredita em alguma coisa sem ter prova, é um tipo de psicose. Então, mas nós temos que ter isso, porque uma parte da ilusão, uma parte do que a gente cria é o que a gente chama de fé. Quando a gente acredita muito em alguma coisa, mesmo que ela não existe, a gente caminha na direção. Então, o sonho de voar, o sonho de uma sociedade melhor, o sonho de ser uma pessoa melhor, ela funciona e dá energia, mas a gente tem que ter consciência de saber que a gente está no começo do caminho, no meio do caminho, ou se a gente chegou. E assim que você chegou nisso, você toma consciência e repensa. Você tem sentido aquilo que você está pensando, aquilo que você está trabalhando com as outras pessoas. Então, quando o Felipe Neto faz essas considerações sem pensar, é claro que ele está vivendo uma psicose. Ele tem que abrir o olho, ele tem que aprender, ele tem que ler, ele tem que ter cultura. Os sertanejos que responderam, eles estão mostrando para ele o que é real, eles estão botando a mão no coração, na realidade, estão falando, ei, presta atenção, saia do castelo de nuvens, do castelo que está nas nuvens e desça aqui para a terra. Por que ele fala isso? Porque ele está lá no casarão dele, na tranquilidade dele, na segurança dele, com o dinheiro que ele já acumulou, um monte de dinheiro também. Outro dia até eu vi reclamando que o YouTube ficou 2 horas fora do ar e que ele perdeu quase 8 milhões. Então, valores aproximados. Pode ser verdade ou pode não ser verdade. Você só vai saber se você confirmar, entendeu? Então, fake news, pensamento fora da casinha, tem que ser revisado. E nada melhor como as redes sociais, onde você pode ir escolhendo, pode ir aprendendo, e isso tudo serve para a gente refletir e para a gente ser uma pessoa melhor. Então, se você me escutou até agora, dá seu like, se inscreva, aperte o sininho, vai ali na inscrição no sininho, aperte receber todos e dá uma força para o canal aí, colocando sua opinião, se você concorda ou não concorda, ok? Um abraço, um bom dia para você.